Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco aí, com a apresentação do Payet, né? Acabou agora há pouco a apresentação do nosso camisa 10 do cracaço francês, novo reforço do Vasco. Será que ele vai ter condição de jogo contra o Atlético Mineiro? Ele falou sobre isso na sua entrevista coletiva. Ontem à tarde ele já conheceu seus novos companheiros, foi a campo treinar com o elenco do Vasco. Vamos falar da chegada do Dimitri Payet. Também vamos falar da saída de um jogador do Vasco que pode estar indo para o futebol mexicano. Também um reforço que deverá fazer sua estreia no jogo de domingo contra o Atlético Mineiro. Tudo isso e muito mais, mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Falta muito pouquinho para a gente chegar aí a 200 mil inscritos. Se inscreve para ajudar bastante o nosso crescimento. Bom, pessoal, finalmente o Vasco apresentou oficialmente aí a contratação do meio-campista Dimitri Payet, né? O jogador chega com um contrato até o meio de 2025 aí com o Vasco. Chega para ser a grande solução para a gente aí nesse Campeonato Brasileiro, para ajudar o Vasco a sair dessa zona tão incômoda, essa zona do rebaixamento, para que o Vasco consiga dar a volta por cima no Campeonato Brasileiro e se sustente mais um ano aí na Série A, né? O ano que vem, quem sabe, montando, fazendo um planejamento melhor, o Vasco conquiste algo mais relevante, né? O que a gente espera é a permanência na Série A e, claro, contamos bastante aí com o recém-chegado Dimitri Payet, grande reforço da temporada, o grande reforço do Vasco aí nos últimos anos, e o torcedor está bem esperançoso, né, cara? Tanto que no jogo de domingo contra o Atlético Mineiro já foram vendidos mais de 50 mil ingressos, cara. Depois da liberação aí do Maracanã para o Vasco poder jogar contra o Galo, o torcedor vascaíno saiu comprando a rodo os ingressos aí e promete lotar o Maracanã. No Maracanã também vamos ter a apresentação do Payet para todos os torcedores que estiverem lá presentes, né, cara? Apresentação do jogador à torcida vascaína. E na apresentação de hoje, o jogador falou que está muito feliz de ter vindo para o Vasco. Vários fatores levaram ele a fechar com o Vasco, entre eles o fator do Vasco lutar contra o racismo foi determinante na escolha dele em vestir a nossa camisa. Ele também falou a respeito aí da grandeza do clube, da história do Vasco, passou a conhecer mais o Roberto Dinamite quando chegou no Museu do Vasco, conheceu a história totalmente aí do nosso ídolo, o maior ídolo da história do Vasco. Ele falou que lá na Europa o Vasco é muito conhecido e disse que realmente fez a escolha certa e até beijou a Cruz de Malta na entrevista coletiva, né? O jogador está muito feliz, está contente de estar vestindo a camisa do Vasco e a gente espera que ele ajude bastante a gente aí nesse Campeonato Brasileiro, né? Uma contratação pesada, uma contratação de peso, não somente para o Vasco, mas sim para o futebol da América do Sul, né? Sem dúvida nenhuma, o Payet é um dos grandes jogadores que estão atuando atualmente aqui na América e a gente espera muita coisa desse jogador, né? O jogador ainda não se colocou à disposição do técnico Ramon Dias, ele disse que ainda não deverá estar pronto para essa partida, né? Ontem ele foi visto treinando com o elenco vascaíno lá em São Januário, aí se criou uma grande expectativa que ele poderia entrar em campo no jogo contra o Atlético, né? Não vai acontecer. A expectativa é que ele possa fazer sua estreia ou no jogo contra o Palmeiras, que é após o jogo contra o Atlético Mineiro, ou no jogo contra o Bahia. 2 jogos fora de casa, né? Um desses 2 jogos ele deverá fazer a sua estreia com a camisa do Vasco. Eu acredito que o Payet deverá estar à disposição 100% para o jogo contra o Bahia, né? E a sua estreia em São Januário para o torcedor vascaíno deverá acontecer no clássico contra o Fluminense. Essa é a expectativa, né? A gente espera que o jogador esteja apto o mais rápido possível para ajudar a gente aí nessa retomada no Campeonato Brasileiro. Deixa aí nos comentários o que você achou da chegada do Payet, a apresentação dele, né? A Vasco TV transmitiu, vacilou um pouquinho lá no som, né? Na Vasco TV, mas deu para assistir lá, deu para acompanhar o que disse o Dimitri Payet. A gente espera muita coisa desse atleta, chega motivado, está feliz de estar vestindo a camisa do Vasco, isso é muito importante. Ele ficou muito impressionado com a recepção calorosa do torcedor vascaíno lá no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e com certeza isso já mexeu com a estrutura do jogador, né? Já deixou o jogador mais ligado que ele realmente está vindo para um time gigante. Tem uma massa, tem uma torcida gigantesca, ele com certeza sabe disso e vai dar sua vida dentro de campo aí para ajudar o Vasco. Um jogador muito técnico, habilidoso e que tem um ótimo chute. É um jogador praticamente completo, né, cara? Se ele fosse um pouquinho mais jovem, eu tenho certeza absoluta que ele iria render de uma maneira absurda aqui no Brasil. Mas mesmo com 36 anos, eu tenho certeza que o jogador vai ser um dos grandes destaques do futebol aqui na América.
Bom, e para o jogo de domingo aí contra o Atlético Mineiro, infelizmente não vamos ter o Payet em campo, mas vamos ter a estreia, ou melhor, a reestreia do atacante Rossi. O jogador deverá ser relacionado para essa partida. A expectativa é que ele fique pelo menos no banco de reservas nesse jogo. Infelizmente não vamos ter o Orejano, que tomou o terceiro cartão amarelo. Aí abriu uma brecha até para o Rossi tentar ser titular no jogo, né, cara? Para ele entrar ali pela ponta direita, o Gabriel Peck jogando pela ponta esquerda, mas eu acredito que ele não será titular, deverá pelo menos ficar no banco de reservas, mas eu acredito que no decorrer do jogo ele deverá entrar em campo sim, né? O jogador parece que vem mostrando uma grande força física aí para entrar em campo logo, mais que o jogador estava parado desde o mês de fevereiro, ele teve uma boa recuperação aí física e eu acho que ele deverá estar pronto sim para essa partida contra o Atlético Mineiro, né? Muito possivelmente o Figueiredo deverá ser o substituto do Orejano, infelizmente, né, cara? O Ramon Dias parece que gosta muito desse jogador e deverá utilizar ele na ponta esquerda, deslocando novamente, voltando para sua posição de origem, o atacante Gabriel Peck e, claro, o Verratti lá como centroavante. A expectativa é que o Vasco, claro, faça um bom jogo aí e consiga vencer o Atlético Mineiro. Além do Orejano, também não vamos ter o Ramon Dias. Sempre bom lembrar que ele foi expulso naquele jogo lá contra o Red Bull Bragantino. O Daronco tá de sacanagem, né, com o torcedor vascaíno, né, tá de sacanagem com o Vasco, expulsou o treinador e com certeza foi uma das piores arbitragens da história do futebol brasileiro, aquela do Daronco no jogo do Vasco contra o Red Bull Bragantino, né, demorou muito para dar o pênalti pro Vasco e marcou tudo a favor do adversário, né, ridículo aquela atuação, o Vasco inclusive até abriu uma reclamação junto à CBF contra esse árbitro, né, a gente espera que tenha algum efeito, coisa que nunca acontece aqui no Brasil, né, praticamente todos os juízes roubam o Vasco e nada acontece, né, e também comentários de outros torcedores que o Daronco também é sempre mal intencionado contra alguns outros clubes, né? Mas falando do jogo contra o Atlético, muito possivelmente o Vasco deverá entrar em campo com o Léo Jardim, a lateral direita com o Robson Bambu, a zaga com o Medel, Léo Pelé, Lucas Piton na lateral esquerda, o meio campo aí muito possivelmente com o Zé Gabriel, com o Marlon Gomes e também o Paulinho Paula, o ataque com o Peck, Figueiredo e também o Verratti. Esse é o provável Vasco que vai jogar contra o Galo aí no Maracanã às 11 horas da manhã no próximo domingo. Bom, e para fechar nosso vídeo, vamos falar aqui da saída de um jogador do Vasco, né? Está muito perto de acontecer a saída do meio argentino Carabarral. O jogador está em negociações avançadas com o Puebla do México e deverá sair do nosso clube, né? Seguindo aí os passos do Juan Cruz, né? Que veio junto com ele lá do Santos, daquela época lá que o Vasco contratou os dois jogadores, né? Nenhum dos dois deram certo com a nossa camisa. E além do mais, o Vasco já ultrapassou a cota de estrangeiros permitidos por partida e vai tentar se desfazer aí do Carabarral, né? Já está se desfazendo, tanto que o jogador já está em negociações avançadas aí com o Puebla. Nas próximas horas, nos próximos dias, devemos ter aí a confirmação da saída do jogador, que infelizmente não foi uma boa contratação. O Paulo Brax errou muito feio ao trazer esse jogador e também o Juan Cruz, que já foi lá para a Bulgária. Infelizmente não deu certo, né? Outros jogadores também vêm perdendo muito espaço com o técnico Ramon Dias. O zagueiro Michael, por exemplo, dias atrás houve especulação que ele poderia sair do Vasco também, né? Tinha a possibilidade dele ir jogar no mundo árabe, não chegou uma proposta ainda que a gente tem noção para o Vasco. Se tivermos alguma novidade, vamos trazer aqui no canal, mas é um zagueiro que não está sendo utilizado. O Paulo Brax trouxe ele para ser titular do Vasco, né? Porque deu a camisa 4 pro cara. O Paulo Brax entendia que o Michael seria o zagueiro titular ali do Vasco, né? Mas obviamente o jogador não tem condições de ser titular da equipe do Vasco. Ele era a terceira opção no Santos. Com certeza foi um erro gravíssimo do Paulo Brax ao trazer esse jogador para o nosso clube. A mesma coisa vem sendo o atacante Serginho, que também foi contratado junto com o Michael e que perdeu espaço totalmente aí com o técnico Ramon Dias. Deixa aí nos comentários o que você acha da saída do Carabarral, que está indo para o Puebla do México. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve aí e ativa o sininho. Tamo junto. É nóis.